Oi, oi, jovens! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, professora Daisy, para mais uma aula de revisão de conteúdo, tá bom? Hoje nós vamos fazer revisão de conteúdo e também nas próximas aulas exercícios, ok? Então vamos lá para a nossa revisão de conteúdo? O que nós vimos a aula passada? Estávamos falando aí de segunda lei de Newton, certo? Que também podemos chamar de quê? Princípio fundamental da dinâmica. Dinâmica, estudo do movimento preocupando-se com a causa. Nós vimos que o que causa movimento é força e que essa força resultante é massa, né? Massa vezes aceleração, ok? Nós vimos também a relação entre massa e peso, que nós tanto estudamos aí na aula passada e em outras aulas também. Nós vimos o que, pessoal? Nós vimos medida de peso, ok? Nós também vimos medida de massa. O que nós temos de alteração aqui? Para a medida de peso, nós vimos que medida de peso é uma força, então dessa forma é uma grandeza vetorial, correto? Então, geralmente, o peso de qualquer objeto que está próximo aí à superfície da Terra é sempre na direção vertical e sentido para baixo. Então, o que nós podemos ver com isso? Que para caracterizar o peso, nós temos que, além do valor numérico, do módulo, intensidade, nós temos que ter direção e sentido. Então, dá ao peso aí a fama de grandeza vetorial, ok? E nós vimos que para calcular essa grandeza vetorial, uma vez que peso é força, nós precisamos o quê? Lembrando aí da nossa segunda lei de Newton, força é massa vezes aceleração. Essa força, no caso aqui, vai ser a força-peso. A massa do objeto é a massa do objeto, né? E a aceleração, nesse caso, como o movimento é vertical, é a aceleração da gravidade. Então, para fazer medida de peso, eu preciso do valor da massa desse corpo e eu preciso da aceleração, que nesse caso é a aceleração da gravidade, ok? E sobre massa, pessoal, o que nós falamos? Massa é uma grandeza escalar, ok? Então, para determinar a massa de um corpo, eu não preciso, por exemplo, falar que o corpo ele tem 50 quilogramas na direção vertical, sentido para baixo. Não. Um corpo com 50 quilogramas, tanto na direção horizontal, vertical, diagonal, para cima, para baixo, para o lado e vai, né, pessoal? Ele vai ter o quê? 50 quilogramas. A massa é uma grandeza escalar e um valor sempre positivo. Entendido isso? Então, olha lá, olha ali, vamos lá. A massa pode ser encontrada pelo quê? A massa é a razão da força pela aceleração, e nós vimos isso aqui, ó, que sai justamente do princípio fundamental da dinâmica, que fala que força é massa, aceleração. Entendido, pessoal? Então, aí nós temos a nossa grandeza escalar, que é massa. Nós vimos que a massa na mecânica newtoniana, ela é constante, ok? A massa de um objeto aqui na superfície da Terra é a mesma massa desse objeto lá na superfície da Lua, é a mesma massa na superfície de Júpiter, de Marte e assim vai, certo? Então, nós vimos que a massa é uma propriedade, ela é constante e ela está relacionada ao quê? A inércia do corpo, né? Então, aqui por essa relação, nós podemos ver que se eu aplicar uma força F, quanto maior a massa deste corpo, menor é a aceleração que ele vai adquirir. Ou seja, quanto maior a massa do corpo, mais difícil, mais esforço eu tenho que imprimir para poder tirar esse corpo do seu estado de repouso. Não é isso, pessoal? Então, enquanto força e massa é diretamente proporcional, ou seja, se eu estou aplicando muita força, eu tenho muita massa aqui, a aceleração ela é inversamente proporcional à massa. Quanto maior essa nossa aqui massa, menor a aceleração que vai adquirir. E isso nós vimos lá no nosso simulador, lembram? Naquela aula 27, nós fizemos um simulador e eu mostrei isso para vocês. Então, aqui nós vamos utilizar.
Pessoal, olha só, se liguem que na próxima aula tem resolução de exercício, tá? Tchau, tchau, até mais. Voltamos! E voltamos para o que mesmo? Resolução de exercício. Vamos pegar o que nós revisamos e estudamos aí na aula passada sobre massa e sobre peso, que nós fizemos a diferenciação dos dois, certo? E vamos resolver exercício. Então vamos lá, olha só. Atividade de sala. Nós vamos aí resolver a atividade e tirar as nossas dúvidas. Então vamos aqui, acabou de sair do forno o nosso primeiro exemplo. O que está falando aqui? A massa de um determinado indivíduo é quanto? 60 quilogramas. Ele sobe em uma balança, lembra? Nós falamos de balança aí nas aulas passadas. E o ponteiro indica o quê? Seu peso, ok? Vamos lá, olha só. A massa dele é 60 quilogramas. Ele subiu na balança e a balança indicou o que aqui? Peso. Vamos à nossa questão. Qual é a indicação correta que a balança deve oferecer? Considere 1 quilograma força como sendo 10 newton e G 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá, pessoal, olha só. A massa dele é 60 quilogramas. A balança indicou o quê? O peso desse indivíduo. Lembrando, vamos lá, o peso é o que mesmo? Massa vezes gravidade. Então, se a balança está indicando o peso, ela está indicando o produto da massa do indivíduo vezes a aceleração da gravidade. Nesse caso aqui, eu vou dizer então que P é igual a 60 quilogramas, certo? Vezes quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. Nesse caso aqui eu tenho quanto? 600 kg metro por segundo ao quadrado, que nós sabemos que isso aqui é o quê? Newton. Então, a balança indicou quanto aí? 600 newtons, né, pessoal? Então aqui, olha só, professora, eu tenho 60 newtons, posso marcar? Cuidado, pessoal, não vou marcar, né? Se eu tivesse aqui 600 newton, eu marcaria, mas eu não tenho. Qual é a outra informação que foi dada no exercício aqui? Quilograma força. 10 quilogramas forças aqui, olha só, 1 quilograma força como 10 newtons. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar, nesse caso, deixa eu apagar aqui, para vocês verem melhor. Aqui no slide tem, resolvidinho, bonitinho. Então, eu vou aqui fazer, ó, como é que eu faço para achar em quilograma força? Eu vou dividir por 10. 1 quilograma força, 10 newtons. Então, 600 dividido para 10, eu vou ter quanto? 60 quilograma força. Eu tenho, pessoal, tem na letra B, ok? Entendido? Então, cuidado aí com a pegadinha. O peso, por as nossas unidades estarem no SI, kg, metros por segundo ao quadrado. Por estar no SI, eu vou achar sempre em newtons. É 600. Tem 600? Não. Então, você não vai marcar 60. O que você vai fazer? Ah, eu tenho quilograma força, olha só. Tenho quilograma força. 1 quilograma força como 10 newtons. Ou seja, para eu descobrir em quilograma força, como eu falei isso para vocês, é só você dividir o valor de newtons por 10 e você vai achar em quilograma força, ok? Tranquilo? Vamos continuar. Questão number 2. A afirmativa seguinte é feita por uma pessoa que nunca estudou física. Então, vamos lá ver o que essa pessoa afirmou. Olha só, para suspender este corpo, tive que exercer nele uma força de 15 quilogramas. Olha só, pessoal, para suspender este corpo, pode ser determinado corpo, tive que exercer nele uma força de 15 quilogramas. Então, imagine que ele pegou 3 pacotes de arroz, certo? E aplicou, ele falou que aplicou quanto? 15 quilogramas. Eu pergunto para vocês, quilogramas é unidade de força, gente? Não, né?
Quilograma é unidade de massa. Então, com base no enunciado, podemos afirmar que 1 quilograma é unidade de massa, correto, certo? Nesse caso, o corpo pesa 15 newtons. Será, pessoal, vamos lá, peso é o quê? Peso é massa vezes gravidade. A massa dele já é 15. 15 vezes 10 de aceleração da gravidade, na verdade, ele pesaria quanto? 150 newtons, então esta é falsa, ok? Peso é uma força e pode ser expresso em quilograma-força ou newton, correto? Correto, né, pessoal? Nós vimos lá na aula anterior, ok? Na questão anterior, né? Então, vamos colocar aqui. E o que ele fala aqui? Nesse caso, o corpo pesa 150 quilogramas força. Opa, o corpo pesa 150 quilogramas força? Não, né, pessoal? Ele pesa 150 newtons. Para eu achar em quilograma força, o que eu faço? Divide por 10. Aí sim, eu tenho 15 quilograma força, ok? Então, por esse enunciado aqui está correto, ele poderia dizer que suspendeu o corpo, que teve que exercer uma força de 15 kg força, né? E estaria correto. Então, aqui, falso. Com qual nós vamos ficar? Alternativas 1 e 3, não é isso? Letra A de acerto, né, pessoal? Entendido isso? Bacana, né? Então, aqui é uma questão que como nós podemos fazer algumas análises, tá? Vamos para mais uma. O que está dizendo aqui? Olha só, se liguem na questão. Vamos supor que você esteja em um supermercado, aguardando a pesagem de uma quantidade de maçãs em uma balança de molas, cuja unidade de medida é o quilograma-força. Então, vamos lá. Né? Eu vou fazer uma pesagem, tá certo, né, pessoal? Quilograma-força é a unidade de força. Quilograma-força. Então, realmente, a balança está executando uma pesagem. Ok, então vamos continuar aqui com o nosso enunciado. A leitura da balança corresponde... Eu vou começar aqui da última. Ai, professora, você vai começar da última, então eu já posso supor qual é a correta. Mas vamos analisar aqui. Vamos lá na questão, pessoal. Olha só. Pesagem. Pesagem é o quê? Peso, certo? Peso é uma quê? Força. É uma força que está o quê? Relacionada à massa, gravidade. Então, este cara aqui está relacionado com o valor de G, ok? Entendido isso? E a unidade é quilograma-força. Então, aqui, o que ele fala aqui? Quantidade de matéria de maçãs. Essa questão de quantidade de matérias está ligada com a inércia. Eu estou falando de massa, então essa não é. D, ao módulo da força resultante sobre as maçãs. Pessoal, nesse caso, eu não estou trabalhando com o módulo da força resultante, ok? Letra C, ao módulo do peso das maçãs, pois essa é a força de interação entre as maçãs e a balança. Opa, força de interação, tá faltando uma força aí, né, pessoal? Então, vamos continuar. B, tanto ao valor do módulo da força peso, quanto ao módulo da força normal, pois ambas constituem, até aqui tranquilo, mas olha o que fala, um par de ação e reação. Não é, né, pessoal? Ação e reação. 1, forças de mesma natureza. 2, não estão atuando no mesmo corpo. Lembra isso lá da nossa aula de terceira lei de Newton? Par de ação e reação tem que ser de mesma natureza. Isso é aplicado em corpos diferentes. Então, se eu tenho peso, é o peso com a terra, né? A terra com o objeto. Normal, que é uma força de contato, é o objeto com a balança com o objeto. Ou seja, um simples corpo em cima de uma balança, eu posso aí pegar, simplificar 2 pares de ação e reação. Lembra? As forças sempre surgem em pares, ok? Então, vamos lá para a letra A. O que está escrito? Olha só. Ao módulo da força normal, pois é a força de interação entre as maçãs e a balança, cujo valor é supostamente igual ao módulo do peso das maçãs. Entendido isso? Isso, né? Até nós falamos em algumas aulas. O que geralmente balança mostra, pessoal, é a interação ali, ó, da força normal, tá? Força normal.
força de interação entre a maçã e as balanças, que é supostamente igual ao módulo do peso, entendeu? Então, nós vamos ficar aí com a letra A de acerto novamente, ok? Galerinha, para fechar, nós vamos fazer uma questão do Enem, então se liga aqui, olha só. Acessível apenas por rapel, maior caverna do mundo tem floresta e lago. Então, olha só. Aqui vocês podem ver bem no cantinho a pessoinha, né? Então, pode fazer a ideia que essa caverna é grande mesmo. A caverna de Sondong, no Vietnã, é tão grande que comporta uma floresta inteira, um lago e um rio em seu interior. Com 9 quilômetros de extensão, 200 metros de largura e 150 metros de altura. É grande mesmo, né, pessoal? Ela é considerada a maior caverna do mundo, segundo essa associação aqui, né, no ranking lá, que leva em conta o volume. Calcula-se que algumas de suas mais de 150 câmaras comportariam um quarteirão inteiro de uma cidade, cheio de prédios de 40 andares. Caverna grande, hein? Vamos lá. A técnica de rapel utilizada por exploradores de cavernas, como a do texto, consiste em descer abismos apenas com uma corda e com uma praticamente constante. Constante o quê? Velocidade. Então, desce aí de corda com a velocidade constante, ok? Supondo que a massa total de um explorador e seus equipamentos é de 92 quilogramas, então vamos lá, a massa do explorador com equipamento é 92 quilogramas, ok? E considerando a aceleração da gravidade local 10 metros por segundo ao quadrado, a força resultante de resistência que atua sobre o explorador durante a descida em newtons é de... Vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui. O que a gente fez nesse texto? A gente tirou algumas coisas. Olha o que ele fala aqui. Ele vai consistir aqui a técnica em descer abismo apenas com uma corda com velocidade o quê? Vamos aqui circular. Velocidade constante, ok? Velocidade constante. Eu estou falando de que movimento? Movimento retilíneo uniforme. E isso aqui é uma condição de equilíbrio lá da primeira lei de Newton. O que fala lá a primeira lei de Newton? Força resultante nula, ok? Mas se eu estou com o corpo aqui, olha só. O que está atuando nele também? Peso, né, pessoal? Então está aqui o peso, está aqui a corda, eu vou colocar uma forcinha de resistência aqui, ok? Então vamos lá, olha só. Como ele desce com velocidade constante, a resultante de todas as forças aí que agem, como eu falei para vocês, é o quê? Nula. E a força de resistência do ar vai ser igual ao peso, pois ela se anula. Então vamos aqui, o que eu tenho? Ó, força-peso, força de resistência do ar. Se eu fizer aqui, ó, força resultante, é zero, porque a velocidade é constante. Primeira lei de Newton, não foi isso que eu falei para vocês? Então, nesse caso, o que eu tenho aqui? P menos força de resistência do ar igual a zero, certo? Esse cara aqui está negativo, eu vou colocar positivo. Então, eu posso falar aqui, ó, que o peso equivale ao valor da força de resistência do ar. Força de resistência do ar, que é o que ele está pedindo aqui na questão, ó, a resultante da resistência, né, que atua sobre o explorador, é igual ao peso dele, porque ele está com velocidade constante, e lá na primeira lei de Newton que fala que essa força resultante é zero, ok? Não é massa vezes aceleração, e sim zero, por causa da condição de equilíbrio. Então, calculando aqui o que eu vou ter, como eu falei para vocês, ó, M vezes G. A massa aqui do equipamento todo é 92, o valor de G é 10, então eu vou ter quanto aqui? 920 newtons. Entendido, pessoal? Nesse caso, como eu estou descendo com velocidade constante, ok? Velocidade constante, eu posso falar que a resultante que está atuando aqui é zero, e para eu achar essa força de resistência do ar, eu simplesmente acho o peso, e aqui eu fico com a letra o quê?
Letra E de exato, né, pessoal? E de exato, entendido isso? Olha só, galerinha, fiquem comigo que na próxima aula tem mais, tá? Tchau, tchau.